Queridos amigos, queridas amigas, meu nome é Victor César. Vamos iniciar uma jornada especial, de modo que o Evangelho seja, nessa jornada, uma bússola, mas também um caminho. A nossa proposta é realizarmos um estudo a respeito de uma obra muito especial. Uma obra produzida por Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, um grande piracicabano que viveu encarnado nesta terra até o ano de 1966. As obras de Vinícius são inigualáveis na literatura espírita. Neste manancial que nós possuímos, de uma literatura tão rica, tão proveitosa, que nos oferta tantas reflexões a respeito do Evangelho, como do mundo espiritual e a respeito do bem viver, do avanço na vida, intelectualmente, moralmente, espiritualmente falando. Vinícius ocupa uma parte em que faz com que a gente medite com muita atenção a respeito de 3 Es: o Evangelho, o Espiritismo e a educação. Foram essas 3 bandeiras que, ao longo de toda a sua vida, ele carregou dentro de si. Certamente trouxe de existências anteriores esta bagagem fecunda para que fosse então aberta e semeada naqueles que entrassem em contato com a sua produção. Antes de mais nada, eu preciso dizer, meu nome é Victor César, sou conterrâneo do Arthur, vivo então aqui em Patrocínio, Minas Gerais, e é a este amigo querido que eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui como quem deseja refletir junto, compartilhar, meditarmos um pouquinho a cada semana sobre essas crônicas que Vinícius produziu. A cada amigo, a cada amiga do NEP Paulo de Tarso, fica não só a nossa gratidão, como também o nosso convite para que possamos aí beber um pouquinho deste autor que muitas vezes é deixado de lado, esquecido, não recebe a devida atenção que mereceria. E naturalmente, como o gesto dele é falar do Evangelho, acaba que a gente perde por ver o Evangelho através de insights muito bons, percepções muito profundas, brotadas do cerne da alma. Vinícius tem 4 livros produzidos pela Federação Espírita Brasileira, melhor dizendo, publicados. Desses 4 livros, o que nós vamos estudar inicialmente é Em Torno do Mestre. Em Torno do Mestre não é o primeiro livro que foi publicado através das crônicas que ele escrevia. Na verdade, é o segundo. Não sabemos muito bem dizer por que fomos parar neste livro para fazermos este trabalho de reflexão. Mas podemos admitir que vai ser muito promissor se nós nos envolvermos como alguém que olha para o livro pela capa, pela contracapa, se enamora por ele e acaba ali encontrando pão espiritual. Jesus deixava muito claro: nem só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é nesse clima que a gente reconhece que a obra de Vinícius é pão espiritual, nutriente para as nossas horas de dúvida, de fé vacilante, de tristeza na vida, talvez até de pânico, o desespero que tenta nos acessar. Mas é sempre também aquele motor, aquela propulsão que faz com que a gente perceba que há um caráter educativo na vida e que o Espiritismo é eminentemente educador, por buscar desenvolver em nós as habilidades da alma. É como que se acelerasse em nós todos os germes de perfeição que nós trazemos, perfectíveis que nós somos. Então vamos reconhecer no Evangelho de Jesus, através da ótica da doutrina espírita, tudo aquilo que nos proporciona dias melhores nesta terra e, por consequência, uma vida espiritual mais feliz, no sentido de termos voltado, quando chegar a nossa hora, satisfeitos por termos feito aquilo que estava ao nosso alcance. O livro é este, Em Torno do Mestre. Às vezes eu me pego olhando somente a capa e ela já tem a capacidade de nos produzir belíssimas reflexões, no sentido de nos desligarmos um pouquinho da terra, irmos para esta praia, não sei se parecida com o que é que Jesus caminhava à beira do mar da Galileia, mas podemos compreender que a natureza é uma grande professora e tem muito para nos ensinar. Talvez por isso Leon Denis sempre a contemplou de maneira muito respeitosa, muito nobre, produzindo obras como O Grande Enigma. E mesmo na sua obra biográfica, nós temos ali inúmeras passagens em que ele, perante o mar, perante o monte, perante os céus, nos traz reflexões valiosas no contato com a natureza e no reconhecimento da grandeza da obra divina. Esses minutos nós dedicamos hoje para a abertura do estudo. Então, nada mais adequado do que tratarmos do prefácio do livro. O prefácio do primeiro livro, que não é este, como a gente já destacou, foi feito pelo Dr. Guilom Ribeiro. Mas este aqui foi prefaciado pelo Dr. Romeu Camargo. O Dr. Romeu Camargo, ele foi amigo também do Chico, enquanto encarnado, e inclusive chegou a dizer para o Chico que, quando desencarnasse, procuraria, assim que tivesse a chance, oportunidade para nos escrever contando agora como estaria do lado de lá. E realmente ele conseguiu fazer isso. Nós vamos ver na obra Falando à Terra um capítulo muito especial chamado De Retorno, em que há ali uma narrativa bela em que o Dr. Romeu Camargo narra seus primeiros momentos no plano espiritual. Ele que se vê então naquela enfermaria, no início ali bem atarantado, sem saber sequer ainda se está realmente desencarnado, vai percebendo de pouco a pouco, com alterações bruscas do humor e por isso mesmo no seu campo energético, que a realidade agora é outra. Muito parecida com a da Terra, mas mais intensa, com um quê de diferente, com algo de novidade. Até que então, aquele espírito gentil da enfermeira que o lhe trata, que o lhe recebe, vai chamar então, na antessala, um grande amigo. Pensava ele talvez que fosse o médico daquele hospital em que ele estava internado. Mas era um grande amigo e um grande trabalhador também,
do movimento espírita no século passado no Brasil, o Dr. Lameira de Andrade. E ali, o Dr. Romeu, prefaciador deste livro de Vinícius, que foi pastor protestante na terra e que depois abraçou o espiritismo com todo o seu cabedal de conhecimento das Escrituras, o seu dom de escrever e pregar a respeito da palavra de Jesus, a palavra de Deus, na forma da vida de Jesus na terra, por aquilo que ele nos ensinou a viver em conexão com o Pai. O Dr. Romeu encontra então o Dr. Lameira de Andrade. Dr. Lameira, que foi continuador de uma obra de Batuíra, uma revista muito especial que Batuíra produzia enquanto encarnado no estado de São Paulo. Ali vai se desdobrando algumas passagens muito interessantes, algumas frases especiais, em que vale a pena realmente meditar lá no Falando à Terra, no capítulo de Retorno, as lições profundas que esses benfeitores nos legaram. Porque, embora seja ali uma passagem específica da descrição de um espírito regressando à sua casa verdadeira, ao plano espiritual, é para nós, acima de tudo, um campo muito imenso de estudo e de percepção daquilo que talvez nos aguarda. É, por exemplo, inevitável a gente fazer a comparação com as obras de Ernesto Bozano. Bozano teve principalmente em seu livro, em sua obra, A Crise da Morte, através dos seus 17 casos, a confirmação de tudo aquilo que a doutrina já vinha produzindo desde Allan Kardec, que Chico Xavier desenvolveu depois nas psicografias recebidas por André Luiz, e por esta mesma passagem que o Dr. Romeu nos apresentou. Ele também está presente em um capítulo do livro Ceareiros de Volta, de Valdo Vieira. Vamos então ao texto do prefácio e devagarzinho a gente vai então penetrando na obra, vendo o que ela tem para nos oferecer, até que então nos reconheçamos presenteados por este livro que é de luz, que é de beleza, porque se trata do Evangelho. No prefácio, o Dr. Romeu começa dizendo o seguinte, que o leitor vai ler seixos e gravetos, estilhas e limalhas. Olha que interessante. Ele aponta o fato de Vinícius ter dividido o livro em dois grupos. Primeiro, ou a primeira parte, nós temos seixos e gravetos. E na segunda parte, nós temos estilhas e limalhas. Se nós recorrermos ao dicionário, vamos perceber que as 4 palavras são diminutivos de matéria maior. Seixos, pedras pequenas. Gravetos, galhos pequenos. Depois, na segunda parte, ele diminui mais ainda. Estilhas, nós temos ali as farpas de madeira, aquele pedacinho pequenininho, quase microscópico da madeira, mas que quando penetra na mão da gente, na pele da gente, dói, dá um trabalho para tirar, é preciso uma pinça e muita paciência, porque é pequenininho, mas incomoda bastante. E limalhas, que são ali migalhas de ferro, de metal. Aqui nós já detectamos uma das características de Vinícius. Muito nobre, muito digno ao falar do Evangelho, ao comentar as passagens que ele escolhe. Sempre não podemos deixar de vista a questão da educação, a visão educativa que ele tem do Evangelho e da doutrina. Não essa educação, obviamente, de instrução escolar que nós conhecemos, mas um conceito muito mais amplo relacionado ao desenvolvimento das potências da alma,
Potências da alma estas que já foram, tempos antes, trabalhadas por Leon Denis, especialmente em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E aqui Vinícius, com essa nobreza, com essa dignidade, ainda se faz portador de uma real humildade. Por isso ele não vem com textos grandes. Quem tiver a oportunidade depois de visitar o livro, vai perceber que os capítulos são pequenos, geralmente uma folha e meia, ou talvez até uma página. E sempre ali com uma delicadeza, com uma singeleza muito humilde, em que ele vai trabalhando o Evangelho como se fosse uma pedra a ser devastada, para que surja dali uma bela escultura, é claro, nas interpretações, nas análises, mas essa pedra precisa ser tratada com carinho. Ela precisa ser tratada com muito respeito, porque ela é preciosa. É justamente o que a doutrina espírita faz com a Boa Nova. Nós colocamos os óculos da doutrina nos nossos olhos da alma, e aí então temos a condição de reconhecer que se Jesus é a porta, definitivamente Kardec é a chave. O leitor vai ler seixos e gravetos, estilhas e limalhas, denominações que a modéstia cristã do autor deu ao conteúdo destas páginas que nós vamos ver. Isso tudo são nomes que se dão a frações ou fragmentos de alguma coisa. Concordo em parte com esse batismo, por conhecer bem de perto o autor. Eu mesmo quis fazer a revisão e o prefácio da primeira edição. E aqui nós percebemos o quão digno é o respeito pelo Dr. Romeu. Ele dedicou uma atenção muito nobre à obra de Vinícius. Ele a revisou do início ao fim, leu capítulo por capítulo, corrigiu aquilo que necessitava ser corrigido e fez então o prefácio. De modo que em todos esses vídeos que venhamos a gerar, pelos estudos que produziremos na leitura e reflexão das passagens do autor, nós só temos a ganhar. Como alguém que um dia com carinho sentou, com cuidado olhou o que o irmão, o que o amigo produziu, agora é a nossa vez. É claro que para além daqueles que já têm um gosto pela obra de Vinícius, surgirão vários outros que, identificando no Evangelho o laço que nos une, vão ver que Vinícius é realmente aquele obreiro que se confunde com a obra. E dificilmente nós conseguimos separar, porque ação e verbo, que são a mesma coisa, vão nos levar à única meta, que é a percepção da palavra de Deus. Para tanto, era preciso ler os originais da obra. E esse exercício mental proporcionou-me grande prazer e imenso proveito. Quem de nós não quer um exercício mental que proporcione grande prazer e imenso proveito? Naturalmente, a gente se recorda do Livro dos Espíritos, quando eles vão dar a definição de trabalho para Allan Kardec. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. Imaginemos então que quanto mais útil esta ocupação, mais avançado será este trabalho. O trabalho antes maquinal vai cedendo lugar para as reflexões do espírito em relação à vida da qual ele é protagonista, do cosmos do qual ele está inserido e daquele que é o governador da nossa morada atual, Jesus, que nunca nos abandona. Agora,
na segunda edição que a Benemérita Federação Espírita Brasileira oferece ao leitor, vai o prefácio, levemente ampliado para clarear certas expressões, então, em sentido figurado. De entrada, devo dizer que estas páginas merecem ser lidas e meditadas por todos quantos se interessem pelas coisas divinas. Então, aqui a gente percebe mais um impulsionador como convite. Aqueles que se interessam pelas coisas divinas estão convidados a participar deste estudo. É mais um lance, é mais um ângulo para reconhecermos nas Escrituras o maior tratado que nós temos para a nossa evolução, para a libertação do sofrimento, ainda que devagar, para o desprendimento das coisas terrenas, como vai dizer Lacordaire, no item 14 do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, desprendimento porque a gente vai dando o devido valor a cada coisa e reconhecendo que se o nosso tempo aqui, enquanto estadiando na Terra, é limitado pela ligação com a matéria, é preciso ser seletivo então naquilo que a gente se envolve, naquilo que a gente prioriza. Porque ainda no capítulo 16, agora no item 9, nós vamos ver bem no início do capítulo, dizendo que o homem só tem de seu aquilo que ele pode levar desse mundo. É a verdadeira propriedade. Que as traças não roem e os ladrões não roubam. É esse tesouro que a gente vai ajuntando no reino dos céus. Reino dos céus, que conforme o versículo 21, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, não está ali, não está lá, nem aqui, nem acolá, porque o reino dos céus não tem aparência exterior. O reino dos céus, o reino de Deus, está dentro de nós. Dentro de nós. Os assuntos aqui explorados e desenvolvidos instruem e acalmam o espírito sedento de paz e de luz. Aqui encontrará cada leitor, seja qual for a expressão que dê às suas convicções religiosas, uma resposta que satisfaz seus anseios íntimos. Aquelas perguntas que nos incomodam e nos envolvem ao longo da existência, que dificilmente passam de 3 palavras. De onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Essas perguntas aqui a gente vai perceber que muitas vezes, naturalmente, não terão resposta completa e integral, mas terão aqui o início para a nossa tomada de consciência, para uma percepção maior do que nós somos, de como estamos e o que pretendemos. E talvez com um crivo maior de correção na nossa rota, o que temos feito na caminhada aqui na Terra. Por isso que o autor, seguindo as pegadas do mestre, sabe ministrar em dosagem adequada o remédio prescrito pela terapêutica do médico das almas, em seu divino formulário, que é o Evangelho. Um destaque que merece aqui nosso estudo: Vinícius não é criador de polêmica e, naturalmente, nós também não seremos. Ele não é discutidor, não sente gosto pela polêmica, talvez porque esta palavra, do grego polemos, quer dizer guerra. Quando eu tive a oportunidade de perceber este parágrafo, eu me recordei de um trecho de uma carta do Chico ao Dr. Vantuil de Freitas, que consta no livro Testemunhos de Chico Xavier, um livro muito belo produzido pela Sueli Caldas Schubert. E a certa altura da conversa,
tratada pelas cartas, ele classifica a polêmica ou essa discussão estéril que não sedimenta em nós os conhecimentos profundos e válidos para o nosso avanço. Ele, Chico Xavier, classificava essa polêmica, essa esterilidade na discussão como cachaça. Olha que interessante, cachaça, porque entontece e perturba. Emmanuel, mais à frente na carta, ele destaca também, como que reforçando este conceito, e por isso a nossa necessidade de abdicar, tomando sempre o cuidado de não fazer a exceção à regra, mas sim voltarmos os nossos olhos reconhecendo aquela máxima que já está como que ditado popular: o Evangelho ainda é a grande novidade. Então, nos recursos que a gente detém, como estudos que chegam até a nossa mão, temos imenso manancial para nós aproveitarmos e aplicarmos na nossa vivência. Nas palestras, nos estudos, nos livros, na codificação, começando sempre pelo começo e nunca se afastando dela, obviamente. Vamos reconhecer que é de fato um manancial de águas que descedentam e manancial que merece um mergulho nosso. Um mergulho nestas águas de saber e de amor que nos proporcionarão também um mergulho interior, um ir para dentro, que nos possibilitará uma maior, talvez, maturidade, um maior entendimento daquilo que temos em nossas mãos e, por isso mesmo, valorizar os talentos que nós detemos até o momento. Espírito pacífico e reconhecidamente pacificador, seu método expositivo é 100% pedagógico. É a pedagogia do Cristo, é aproveitando a pedagogia de Pestalozzi, é o caráter educativo de Kardec, é toda a condição de ensino elevado que os Espíritos vêm nos ofertando desde o tempo da codificação. Vinícius se aproveita disso tudo e transmite de si mesmo este entendimento que ele já possuía e dominava com maestria. E o bom pedagogo só constrói sem usar de instrumento cortante ou contundente, visto que seu processo edificativo se apoia em 2 alicerces permanentes e insubstituíveis. Quais seriam esses alicerces que Vinícius se utiliza? É o raciocínio e o sentimento. As 2 asas de Emmanuel, a sabedoria e o amor, a razão e o coração. Ser pedagogo é, pois, saber conduzir inteligências e consciências na direção da luz e do bem, com critério e carinho, com clareza e segurança, descendo até o nível da capacidade receptiva dos seus educandos. Por isso, as palavras aqui girarão em torno da simplicidade. Qualquer complicação proveniente será de mim mesmo, eu admito. Mas naquela luta íntima que a gente possui diária, é para mim também a busca da simplicidade como algo edificante e edificado dentro de mim, para que o Evangelho não se torne complexo, mas sim instrumento prático na vida como um todo. Aristóteles, um dos luzeiros da filosofia, chegou a afirmar que o mestre é de mais valia que os pais, porquanto estes apenas dão a vida, enquanto aquele ensina a arte do bem viver. A arte do bem viver, a arte do bem pensar, de produzir e cultivar boas relações, num mundo que pede diariamente gentileza, bons modos, mas com naturalidade, com simplicidade, cativando boas relações que sejam legítimas, verdadeiros laços pelo coração, que satisfazem
o fundo da alma, como quando Jesus ia visitar aqueles 3 irmãos na aldeia de Betânia. Como ele ficava feliz junto com Lázaro, Marta e Maria. Vinícius faz jus ao título de pedagogo. É o que afirmam suas numerosas obras e teses magistrais, girando assuntos invariavelmente em torno de uma ideia central, que é o esclarecimento, a formação moral e espiritual de seus semelhantes. Então a gente vai perceber ao longo de cada estudo, de cada capítulo, esses capítulos a gente até reconhece que não são precisos a visualização em sequência. A obra dele é tal que é possível ver um, saltear, ver outro, voltar e assistir. Não há uma sequência definida, fica a critério de cada pessoa, conforme apresentar gosto por aquele tema. Mas vamos perceber que cada estudo seu detém uma ideia central. E dessa ideia central, pelas reflexões que ele produz, algo sempre se sobressai, que é a formação moral e espiritual de seus semelhantes, e, no caso, daqueles que estão meditando nas reflexões que ele produziu. Seixos ou gravetos, limalhas ou estilhas, Vinícius disse bem, porque esses 135 temas e respectivas dissertações, outra coisa não são que reflexos infinitamente pequenos da verdade, que é infinitamente grande, mas ainda é verdade, precisamos aqui destacar, por ser a essência mesmo da divindade. E aqui o Dr. Romeu coloca o versículo 17 do capítulo 17 do Evangelho de João. A tua palavra é a verdade, disse Jesus na oração ao Pai pelos seus discípulos. E Vinícius nos conduz a ouvir a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Então, em torno do mestre, é livro para a escrivaninha do escritório, ou talvez para o criado mudo, do lado da cama, cabeceira da cama, para o culto doméstico. Ele, como as demais obras de Vinícius, são excelentes para o estudo do Evangelho no lar, para a tribuna em qualquer assembleia ou reunião de estudo do Evangelho, seja num templo ou num centro espírita. Vinícius não é controversista, mas exegeta educador, intérprete fiel da palavra do Mestre, explicando-a não segundo a letra, mas segundo o Espírito que anima e vivifica as palavras. Há quase 4 décadas, isto o Dr. Romeu escreveu em 1947, diz ele, há quase 4 décadas, Vinícius exerce as funções de educador de almas, na tribuna e na pena, e é assim que se explica a razão, porque em cada leitor ou ouvinte, em todo o país, tem ele um fervoroso admirador. É que vem plantando em todos os corações a semente da gratidão. Como a gente se deteve neste primeiro momento de apresentação do estudo, na parte do prefácio, que não é, como a gente viu de Vinícius, mas de um grande amigo seu, o Dr. Romeu Camargo, era sim a nossa maneira de apresentar o que vai vir pela frente. O nosso desejo de estimular a cada um a conhecer ou a reconhecer o que este grande espírito espírita produziu quando encarnado no século passado, no estado de São Paulo, no Brasil, e essa herança espiritual que ele nos legou, como espíritas, como cristãos, para bebermos deste Evangelho com segurança, com tranquilidade, com a percepção de ganho, como dizia o apóstolo Paulo aos Filipenses. Aquilo que eu considerava ganho, reputei-o agora como perda em Cristo. E toda vez que a gente se dedica a meditar minutos que sejam no Evangelho, na doutrina, nunca haverá perda. Pelo contrário, só ganho, aquele ganho indiscutível e imaterial
porque será o Espírito se penetrando de luz, luz que ele mesmo começa a fazer para si mesmo, luz que não vai lhe faltar nos momentos mais escuros da vida, talvez. Nós conseguiremos, então, buscar dentro da gente o cabedal de recursos que a gente precisa, as soluções mais adequadas nas decisões, a calma, a resignação, a serenidade, que tanto nós vemos ao longo da codificação. Por exemplo, em todo o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, até que então ali trabalhando a respeito do suicídio da loucura, os Espíritos nos apontam como que, analogicamente, a angústia e a obsessão. Tudo isso vai ser material que a gente vai poder conectar não só as palavras de Cristo, como também as palavras dos Espíritos, através da facilitação de Vinícius. Não falei muito sobre ele, porque ao longo do tempo poderemos então citá-lo, apresentar lances de sua vida, que é muito rica, foi realmente inigualável. Há uma biografia, peço licença para apresentar, muito interessante, muito bem feita sobre ele, Wilson Garcia e Eduardo Carvalho Monteiro, os autores, Vinícius, Educador de Almas. É aquele livro que a gente pega para ler e não dá vontade de largar mais. Por ali a gente tem noção da confusão boa, é claro, entre obreiro e obra, em que aquele que renuncia a si mesmo, toma sua cruz e segue o Cristo, de fato não olha para trás. E firme cada vez mais num propósito elevado de vida, tem a condição de se tornar mestre também, expositor, educador de almas. Fica então nosso convite para esse estudo em série que vamos realizar, pedindo sempre as desculpas pelas nossas limitações, mas muito alegre, muito feliz por juntos podermos resgatar esta obra e analisá-la, ali percebendo que o Evangelho é simples, é prático, obviamente é útil e, mais do que tudo isso, fundamental para a nossa vida. No próximo vídeo, nós veremos então um diálogo muito poético, muito interessante, que ele faz comentando a respeito do versículo 48 do capítulo 5º de Mateus, ou seja, já dentro do Sermão das Bem-aventuranças, quando nós encontramos nas Escrituras: sede perfeitos como vosso Pai Celestial. O título da crônica é O Pai e o Filho. Queridos amigos, queridas amigas, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos com muita paz, muita saúde, muita luz, e que Vinícius, de onde estiver, possa seguir conosco, nos inspirando, nos intuindo, nos envolvendo nas energias do Evangelho, a todos nós aqueles que decidimos estudá-lo pela ótica desse Espírito que, uma vez abraçado com ele, nunca mais o deixou. Muita paz e até breve.